Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar o nosso 35º podcast com esse cara sensacional, Johnny Souza, CEO do grupo Na Hora, né? Impressão na hora e Sublime na hora. Duas empresas aí, o cara tem uma trajetória incrível. Tocar esse bate-papo pra gente poder aprender muito com você, meu irmão. Muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui nesse podcast. E eu esperava que eu não ia ser convidado, eu tava só olhando ali pelos bastidores. Aí Mas... tu tá esperando tu subir o nível, aí tu subiu o nível tá certo. Tu foi pra outro nível, aí tu vai e chama, entendeu? Pronto, eu acho que esse é uma das empresas aí que tá em off, mas esse ano sai. Vai chegar lá, vamos chegar lá. Tenha calma, tudo tem surpresa aqui, né? Mas, Johnny, queria conversar com você pelo início, bicho, pela trajetória, como é que foi, entendeu? Quando tu começou a impressão na hora, o que é impressão na hora, entendeu? Porque tudo começou na impressão na hora, né? Aí depois veio a Sublime, né? A Sublime na hora, e eu sei que daqui a pouco vem a hora de decorar, meu filho. Mas calma, vamos seguir a trilogia. Pronto, vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Jones de Souza, conhecido, e tem um time aí entre Jones Play e Jones da Hora. Antigamente a galera me chamava de Playboy, e não sabia eles que eu era trabalhador. Trabalhava até 10 horas da noite, 11 horas ali. Sim. Era a minha rotina diária de segunda a sexta. E fui conhecido como Jones Play. Sim. Porque era vestido como playboyzinho, novinho, bonitinho, e já tinha um Golf, já tinha uma moto bonita. Mas no decorrer ali, para trabalhar a minha imagem, a gente optou de mudar o nome para Jones da Hora, devido justamente ao grupo, e trazer esse conceito de ser aquele cara da hora, aquele cara legal, extrovertido, e muita gente me conhece e sabe que eu sou alegre. Sim. Mas a minha história, vamos lá, como começou minha trajetória? A impressão da hora. Pronto. A Impressões da Hora, ela começou em torno de aproximadamente 18 anos atrás. Foi? Foi. Tá quantos anos? Hoje eu tenho 34. Eu costumo dizer que eu tenho 34 anos, com um corpo de 26 e aí o rostinho de 18. E agora de cabelo, ó. Mas vamos lá. Como foi que começou minha trajetória? Aos 12 anos de idade, eu não tenho vergonha de falar, eu vi uma certa cena dentro da minha casa. Sim. E eu optei de trabalhar. Então, com 12 anos, eu optei de trabalhar. E naquela época ali, eu tinha sido escolhido como um dos melhores alunos e tinha passado no Promed. O que era o Promed? O Promed era uma seleção para você ir para o Cefet. E ali era como se fosse os cérebros de ferro, que a gente costumava dizer, né? Sim. Chamar na época. CDF. E ao estar na sala do Promed, eu olhava para um lado direito, olhava para o lado esquerdo e só via aluno ali que tirava 10. Eu já conhecia os alunos. E eu era aquele aluno mediano, tirava 8, 8,5, 9, mas sempre em busca do melhor resultado. E aí eu desisti dos estudos. Com 12 anos de idade eu desisti dessa escolha de ter um sonho de ir para o Cefet, que era um sonho de todo aluno estudioso. Sim. E automaticamente procurei trabalhar. E aí eu tinha uns amigos em comuns ali de jogar bola, e a gente tinha mania de ficar nas esquinas conversando até tarde sobre trabalho, zoeira, né? Naquela época a brincadeira era ficar nas esquinas. E aí todos eles trabalhavam no ramo gráfico, tirando xerox. Então, essa galera era xeroqueiro. A gente chamava de xeroqueiro. E aí, dois amigos meus trabalhavam na Universidade da UES, do lado da biblioteca. Maria, conhecida ali. Viu? Eu lembro como hoje, o meu primeiro patrão se chama Wellington, da WV Cópias, que era do lado da UES. E ali, eu pedi uma oportunidade de emprego para esse meu colega que trabalhava lá. Automaticamente, ele me levou. Macho, quer trabalhar mesmo? Eu disse, Aí ele me levou. Ao chegar lá, eu acho que eu passei 2 dias, os patrões não costumavam ir lá, que era o Hélio e a dona Verônica. Onde ela me viu, ela disse assim, ó, ô Rodrigo, e agora tá virando creche? Era um menino, tinha 12 anos, mas queria trabalhar. Tinha que trabalhar, né? Aí ela... Lá ultimamente, rolava muita fiscalização. Sim. Porque, como era um órgão do governo, e era do lado da biblioteca, então existe uma lei da Xerox
e você só pode tirar 10% permitido da quantidade de página. Então, se o livro tem 1.000 páginas, você só pode tirar 100. E aí lá rolava muito fiscalização. Então, como eu era de menor, eu não podia trabalhar. E aí essa mulher, a dona Verônica, mandou ir para casa. Eu fui chorando, fui indignado de ódio para casa. Aí eu cheguei lá, fiquei triste, tá? Mas... E lembrando que eu já estudava. Sim. Mas era só estudo, não queria mais ir pro Cefet. E aí a gente passou mais ou menos uma semana, aí adivinha o que aconteceu? Chamou de volta. A dona Verônica precisou do meninozinho, porque o movimento tinha aumentado. Aí ele me convidou, lógico, e eu costumo dizer que a necessidade, né? A gente quebra o orgulho, quebra tudo. Aí eu fui lá trabalhar. Chegando lá, comecei a trabalhar, comecei a aprender, comecei a me esforçar. Eu sou, até hoje, aquele menino e sempre eu quero aprender algo mais. Não estou satisfeito com aquilo que eu já sei. Sim. E aí, um certo dia, a fiscalização chegou lá. Eu lembro como hoje, a fiscalização mandou isso embora e disse que eu não tinha idade para trabalhar. Foi mesmo? Foi. Aí a dona Verônica? Eu olhei, eles não ficavam lá, só eram as filhas deles, né? E aí foi o que eu fiz. Eu olhei para fiscal, eu lembro como hoje, era uma fiscal e eu acho que um promotor, alguma coisa do tipo. Aí eu olhei para eles e disseram assim, doutora, posso fazer uma pergunta? Eu era de menor, sabia que não ia ser preso. Sim. A senhora me assina aí um termo e eu posso roubar? Perguntou. Perguntei para ela. Ela, você tá me perguntando isso, você é atrevido? Eu não sou atrevido não, porque eu não entendo essa lei do Brasil. Se a minha casa necessita e eu tenha mais uma renda familiar e eu tô querendo trabalhar para eu mesmo me sustentar, ou ajudar minha mãe, ajudar meus pais, eu não posso trabalhar. A vida de cada um é complicada, né, bicho? Aí, infelizmente, ela disse, você não pode trabalhar porque o seu lugar é na escola estudando. Aí eu, legal, tanta gente estuda e qual é o futuro que tem estudando? Sim. Aí ela, não, mas vai para casa, senão a gente vai dar uma intimação pros seus pais, uma coisa assim. Aí beleza, fui-me embora. Mas mesmo assim, depois eu continuei trabalhando no off, escondido. Enfim. Ainda? Hã? Na gráfica ainda? Na gráfica ainda. Passei uma semana sem ir, praticamente. E aí depois ela me chamou e aí eu ficava meio escondidozinho por lá, mas continuei trabalhando, porque eu já era um bom profissional. Então ela não queria perder aquele menino de um salário... Na época, pra quem não sabe, eu ganhava R$30 por semana. Então, ganhava R$30 por semana. R$30 por semana naquela época era dinheiro, viu? Mas era não. Era não? Eu acho que o salário naquela época, Valdemir, era questão assim de 280, então, por aí. Entendeu? Por isso que eu digo, porque naquela época era dinheiro, entendeu? Mas eu já fazia um trabalho ou até melhor de um profissional. Ah, sim. Aí o comparativo é você se valorizar dentro do seu trabalho, né? Você mostrar o resultado e pedir um aumento, aí já é o outro passo. E eu não tirava férias, não tinha nada. E o horário, quando a gente entende de horário, lá, como eu não queria mais estudar, então tinha dias que eu faltava o estudo para ficar trabalhando, para ganhar mais dinheiro. Então, eu começava 8 horas da manhã, era o dia todo até 10 da noite. Sim. Aí começou o Jones na área gráfica. Foi aí. E quando é que tu saiu e foi montar a impressão? Ah, meu filho, aí a história é longa. Eu vou contar aqui pra você a história todinha, tentar resumir. Trabalhei lá até meus 15 anos, nessa gráfica. 3 anos lá. 3 anos lá. Acho legal o cara, 12 anos, trabalhou 3 anos na empresa. E a galera pula de emprego em emprego a cada 6 meses. Né? O que tu acha sobre isso, assim? Cara, eu vou falar no decorrer daqui da minha trajetória, eu vou falar algo muito importante sobre isso. Porque, como eu costumo dizer, às vezes as pessoas trocam 6 por meia dúzia e não pensam o lance da gratidão, não pensam o lance que aquela empresa pode te proporcionar para o futuro. Sim. E aí eu vou falar sobre o meu pensamento sobre isso. Nessa trajetória você vai entender. Com 15 anos eu saí de lá, porque lá a UES vivia em greve. Greve. Toda vida que tinha greve não tinha xerox, então ela tinha que dar uma férias forçada. Geralmente era em 3 meses, ela estava bagunçado o negócio. Sim. E aí a gente está falando Qual ano aí, esse ano? Cara, eu acho que a gente está falando aí de 2002. Sim.
Foi 18 anos atrás. Hoje acertei. Em 2002, por aí. Sim. Quando foi eu com 15 anos, eu estava trabalhando freelance. Como era esse freelance? Tinha uma empresa chamada, fica lá no centro, é o Daltro. E aí ele locava a máquina de Xerox e você tinha a opção de contratar a máquina de Xerox com um operador, para não ter dor de cabeça com o colaborador, ou você locava a máquina, só a máquina de Xerox. E aí, ou ele vendia também. E aí e aí eu ficava trabalhando com isso, atrás do emprego fixo. Sim. Mas a minha ideia era sempre um emprego fixo, mas eu ficava rodando ali. Então, eu trabalhei na Irmã Maria Montenegro um tempo, trabalhei em vários colégios. Eu locava a máquina e automaticamente ia o operador junto. Tô com 15 anos. Eu já tinha 14 para 15 anos. E aí, a cena que mais vem na minha cabeça quando mudava, eu me preocupava no ônibus. Na rotina de pegar o ônibus, porque mudava tudo e eu... Caralho, meu irmão, eu vou para mais longe. Perto ou mais perto? Sempre era para mais longe. Mais Eu lembro que uma vez eu fui para um colégio lá no Conjunto Ceará, eu tinha que pegar 3 ônibus. E mais me deixava triste. Eu já cheguei a pegar 2 ônibus já. Eu ia pro terminal, pegava o ônibus. Aí no terminal pegava outro ônibus, não, era 3. No final dava 3 ônibus também. Mas quando eu lembro da história de ônibus, mas enfim. Aí uma certa vez, o Eiroga era uma pessoa e estava montando uma gráfica. E aí ele foi comprar uma máquina lá na empresa que eu trabalhava, ele lá também vendia máquina. Sim. E ele perguntou: tu conhece algum operador para indicar? Ele, mas tem um meninozinho ali, ele é desenrolado, só é de menor. Aí ele, mas me dá o contato dele. Para ele talvez isso não era problema. Aí ele me ligou e na realidade ele ligou para outro colega meu, que foi o Leandro. E aí o Leandro começou trabalhando com ele, depois o Leandro me levou. Sim. E aí eu comecei a aprender. Então lá, quando eu cheguei lá, Valdemir, foi a primeira vez que eu vi as plotter de impressão. Foi lá. O que é isso? As máquinas que imprimem adesivo e lonas. Sim. As plotters que a gente chama plotter digital. A base de solvente. E aí a gente começou a trabalhar lá, tirando xerox, encadernando. E como eu sempre disse, galera, não se acomode com a mermice. Lembra que eu fui para lá só para ser xeroqueiro? Sim. Eu virei, com 15 anos de idade, eu virei gerente da gráfica. Eu fechava o gráfico, eu abria a gráfica, fechava a caixa, abria a caixa, fechava a caixa. Já cuidava de todos os maquinários, já sabia fazer tudo na gráfica. É interessante porque, assim, bicho, ó, a galera tem um costume, e aí depende se você é colaborador ou se você é empresário, né? Acho porque você tem 1, 2, 3, 50 anos naquele processo, o pessoal às vezes acha que sabe de alguma coisa, né? Esse incômodo de sempre permanecer e tentar entender o que é o melhor do mercado, do país e até mesmo do mundo, macho, é o que acho que move as pessoas. Às vezes chega uma pessoa e fala assim, macho, fulano tem tantos anos aqui na empresa e chega um com um salário maior. Qual é o problema? É sinal que ele tem um know-how maior. Ou a empresa cometeu um erro e quando foi validar pode demitir a pessoa e aquela continua. Também. Agora, o principal é você olhar para você e você entender qual é o retorno que você está dando, né? Poxa, eu estou fazendo aqui 10 adesivos. Faça 30 para mostrar, ó. Tá aqui, o cara se propôs a abrir caixa, fechar a caixa, abrir a empresa, fechar a empresa, aprender 30 equipamentos diferentes. Como é que não vira gerente? E detalhe, eu era o gerente com 15 anos de idade. 15 para 16 anos. Eu acho que já era 16. Virei o gerente da gráfica. E lá eu tinha gente lá para ser meu pai. E o mais novo era o gerente. Aí o cara, quando tu vai dar um carão, chama a atenção, eu tenho idade de ser seu pai. Não, naquela época eu não tinha essa maturidade ainda não. Mas assim, lá foi minha escola, pô. Sim. E hoje eu passo isso para meus colaboradores. Sim. Se eu não tivesse tido essa oportunidade lá atrás, como é que eu estaria onde eu estou hoje? Mas a oportunidade foi você que criou a oportunidade, né? Isso. Tinha ali, você foi ocupando os espaços. E esse é o detalhe, sabe, que eu queria deixar aqui bem registrado. Não espere alguém dizer algo a você. Vá lá e se predisponha a fazer. Ganhe o seu espaço. Ganhe o seu espaço. E eu digo, mas tem uma coisa tão óbvia que eu faço até hoje. Ligo para um amigo, ligo para qualquer pessoa. Ei, cara, tu acha disso? Tu acha daquilo? Pergunta a opinião dos outros. Mas daquelas pessoas que é referência para você, né?
Para mim, eu não vou perguntar uma coisa a alguém que não é referência para mim naquela área, por mais que eu queira bem aquela pessoa. Mas vou perguntar se o cara é empresário? Vou perguntar coisa de empresário a empresário. Né? Da igreja, vou perguntar coisa da minha igreja, vou perguntar ao meu padre. Entendeu? E aí você vai perguntar quem é referência naquela área. Né? Às vezes pega uma pessoa do nada, chega para ti aqui e fala assim, rapaz, isso aqui está se matando por isso, a pessoa não sabe nem o que a gente está querendo viver aquele propósito, né? Então tem muito isso aí também. E detalhe, lá, como eu já tinha aprendido todos os processos, Sim. quando chegava um técnico para ajeitar as máquinas, eu ficava de olho e ficava perguntando e ajudando. Eu era aquele menino de ajuda. Não, de ajuda. Sim. A gente costuma dizer, aquele meninozinho de ajuda. Ei, pega ali um negócio, pega ali um negócio. E aí, lembrando, e antes disso, teve uma trajetória e meu pai, aí eu tô falando antes dos 12, tá? A gente só comentou a área de gráfica. Mas dos 12 anos para trás eu já trabalhei. Sim. Meu pai já teve uma oficina de moto, eu era auxiliar de mecânica, era lavador de moto, lavador de carro. Já trabalhei para entregando display, adesivo nas ruas. Sim. Já tive inúmeros trabalhos. Sim. Mas a gente está comentando aqui só na área gráfica. E aí eu comecei a aprender a mexer nas máquinas. Consertar. Não é mexer, é consertar. Aí eu sabia até onde eu podia ir. Com isso eu evitava do meu patrão gastar dinheiro com o técnico, porque cada chamada naquela época era R$80. Só pro técnico ir lá. Aí mas espera aí, eu acho que eu conserto. Aí eu ia lá, consertava e evitava de gastar os 80. Sim. E aí, ao tempo, eu fui criando paixão por isso. E aí chegou um certo tempo que eu queria até virar técnico de máquinas por conta disso. E era algo que eu gostava muito. É tanto que nessa trajetória eu quis fazer mecatrônica. Justamente por conta disso. Mas vamos lá. Quando eu completei 18 anos, antes dos 18 anos eu saí dessa gráfica. Aconteceu inúmeros problemas e aí a gráfica fechou. Eu saí da gráfica. Fiquei desempregado. Então ali, eu desempregado, eu montei a Impressões da Hora. Como? Pronto. Foi uma impressora já de tinta. Detalhe, antes disso, eu tinha umas torres de gravar CD. Sim. Então, na época, eu pirateava CD. Era. Eu pirateava CD. Lembra daqueles MP3? Lembro, sei. Eu fiz MP3 de forró, MP3 de pagode, MPB, era tudo. Então, aí veio o Spotify e acabou o jogo. Não, mas eu já tinha parado antes. E aí eu sempre procurava inovar. Sim. Onde eu vi que as bandas estavam gravando CD, eu comprei uma impressorazinha já de tinta para gravar o CD. Sim. Ou para pintar. Então eu gravava o CD nas torres, pirateava ali e pintava os CD. Sim. Pintava o CD mesmo ou a capa do CD? Não, o CD mesmo. A gente comprava tinha uns CDs da Eugene, da marca Eugene. E ele era printable. Ele aceitava impressão. Sim. Então a gente comprava ele e eu já vendia. Então tu imagina lá, o Control Parts queria fazer 10 músicasinhas personalizadas para a empresa. Eu já estava vendendo ali o CD personalizado, pintado da Control Parts. Entendi, bacana. E aí sempre visão empreendedora, meu filho, desde cedo. Aí beleza. Então ali eu montei a Impressões da Hora. Por que o nome Impressões da Hora? Porque tudo que eu ia fazer eu era ligeirinho. Aí eu tinha uns amigos designs. Aí eu lembro. Quem deu esse nome pra mim foi um colega meu chamado Max. Aí ele falava assim pra mim. Na época eu era mais gago, né? Então na época ele. Ei, Gaguinho. Ele me chamava ou de Gaguinho ou de Lourinho porque eu tinha luzes. Sim. Aí ele chegava e falava assim: Ei, Gaguinho. Porque tudo teu tem que ser da hora. Na hora. Tu é muito ligeiro, te acalma. Aí eu, não, Major, tem que ser ligeiro e o negócio tem que ser acelerado. Aí o nome veio, Impressões da Hora. Eu lembro como hoje, vou postar aí depois, a nossa logomarca antiga, tinha nada a ver, era uma logomarca feiosa, mas o nome já era Impressões da Hora. E aí eu comecei com as torres de gravar CD e uma maquinazinha, uma impressorazinha da marca Canon, já de tinta. Ali eu fazia cartão de visita, panfleto, recibo, comecei com isso. Entendi. E tu abriu a empresa em qual ano? Começou com abriu formal ou informalmente a empresa em qual ano? Em 2000, eu tinha 18 anos, então... A 34? 2002, 34. Tá com 16 anos também a empresa. 16 anos,
Isso mesmo. E aí, quando eu abri a empresa, tinha dias que eu não vendia nada. É ruim. É péssimo. Apesar que hoje não ainda passa por isso de vez em quando, mas naquela época eu já era casado. Sim. Então eu já tinha responsabilidade, né? Eu me casei com 15 anos de idade. Então, tinha dia que eu não vendia nada. Aí como é que eu ia voltar para casa se a moto tava na reserva? Sim. Aí lá eu pedi meu pai e minha mãe 2 contos para de gasolina. Aí uma certa vez no posto, Aldemir, eu parei no frentista e falei assim, ó, eu nunca me esqueço. Ei, parceiro, bota aí pra mim R$5. Aí o cara olhou pra mim e perguntou se eu ia viajar. Eu, sem entender. Ele, Pedro, só bota 2, mano. Tô falando sério. Acredito. Aí ele olhei pra ele e disse, já graça. Acredito. Naquela época a moto era financiada, toda atrasada, uma moto pretinha que eu tinha. Sim. Beleza. Eu acho que essa empresa, ela durou 5 a 6 meses. Qual é a tua? Impressões da hora. Sim. Aí eu fechei. Sim. Aí optei de novo trabalhar pros outros. Entendi. Aí eu comecei a entregar currículo como impressor ou adesivador, um dos dois. Sim. Era o que viesse primeiro. Sim. E eu arrumei uma vaga, e essa vaga é interessante, porque eu ia cobrir as férias de um cara. Eu só entrei para cobrir as férias do cara, como impressor. Lá na Afro Design foi uma empresa que eu passei 8 anos e meio. Foi. E aí, lembra que eu montei o nome, Impressões da Hora? Sim. Continuei trabalhando na minha marca. Estou fazendo ali o teu trabalho também. Porque eu era adesivador, então vamos supor que se o Valdemir quisesse adesivar essa sala, na empresa que eu trabalhava era só um birô digital, que a gente chama. Sim. Só imprimia e entregava para o cliente. Então, se você ia lá comprar um adesivo, automaticamente você não sabe aplicar, então você queria um contato de um aplicador. E aí os meninos mesmos indicavam o meu número. Porque aí eu ia lá e aplicava à noite, para não atrapalhar meu horário de trabalho. Então, aí sim, fui chamado para cobrir a vaga desse rapaz, das férias. E detalhe, viu? Eu era humilhado na sala de impressão. Por quê? Eu passei uns 15 dias com ele para aprender. Porque cada máquina tem um sistema diferente, operacional, e a forma de imprimir também é diferente. Então você tem que aprender ali alguns detalhes técnicos. E aí lá ele era apaixonado por pagode. Sim. Naquela época era a época da swingueira. Aí eu chegava, já queria botar swingueira, queria botar forró. Aí ele, ei, parceiro, nessa sala aqui quem manda é eu, só toca pagode. Não é pra botar nada aqui não. Aí eu, sim senhor, tá certo. Quem manda era ele, eu era só o subordinado, ajudante. Aí beleza, cheguei lá, comecei a trabalhar, fazer o meu. E aí ele entrou de férias. Quando ele voltou aí ele entrou de férias e a gerente lá, a dona Mara, então eterna gratidão a ela. Ela, meu filho, você é um excelente impressor. Você nunca questiona sobre o horário. Você, quando a gente precisa, você fica até mais tarde, você fica. Mas lógico também porque eu queria um emprego. Mas sempre eu fui assim. Sim. Aí, quando ele voltou de férias, ele foi demitido. E eu fiquei no lugar dele. Então, lógico que eu não iria isso, né? Eu fiquei até triste por isso. Mas eu costumo dizer, Valdemir, independente do que você faz, faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Porque a retribuição, se o seu patrão, o seu gerente não lhe honrar, Deus vai honrar. Exatamente. E a honra, ela é divina, então ela vai vir de qualquer forma. Se não for ali, vai vir mais na frente. Exatamente. E sendo que todo esse caminho já tinha um destino por Deus. Sim. E aí eu entrei nessa empresa novamente para pegar mais know-how, pegar contatos, pegar fornecedor, aprender sobre realmente a área. Porque hoje eu tenho muito conhecimento da minha área. Hoje eu sou uma referência para muitas pessoas pelo fato de ter chegado tão rápido onde eu cheguei. E aí passei nessa empresa 8 anos e meio, sim, trabalhando praticamente todos os dias, exceto domingos, porque chegou um certo momento que eu não aguentava mais trabalhar de domingo. Sim. Trabalhando todos os dias lá eu entrava de 7h30. 7h30 da manhã às 21 horas da noite. Poxa, de segunda a sexta. Todos os dias. Porque quando eu saía de lá, sempre tinha serviço para fazer à noite. Ah, entendi. Então hoje, eu até postei esse final de semana.
Eu postei não sei se você viu, umas fotos do meu primeiro carro ao carro que eu tenho hoje. E aí, me passa uma reflexão, porque já disse muitos nãos para momentos momentâneos, para ter os sims que eu tenho hoje na minha vida. Sim. Então, a pergunta é, para você que está assistindo, quantas coisas você está renunciando na sua vida para que você viva o que você quer viver no futuro? Ah, mas tem gente que pensa assim, o futuro não é garantido. Pô, aí pensando no futuro não é garantido, tu aí fica, velho morando na casa dos teus pais. Desse jeito. Cara, para de se sabotar, meu irmão. Vai procurar estudar, vai procurar botar. E detalhe, e galera, eu vou dizer, ó. Eu cheguei onde eu cheguei por causa das minhas ações. Sim. Porque eu não era estrategista, não. Eu sempre fui aquele cara trabalhador e botava a mão na massa e ia lá. Hoje eu entendo e hoje eu tenho que estar no estratégia. Sim. Caminhar, né? Pra lá buscar lá. Mas se precisar descer, eu desço. Exatamente. Então você tem que ter a humildade e a simplicidade para entender e não é porque você está onde está hoje que você não pode voltar para onde há necessidade de voltar. Dar um passinho para trás, né? Não tem medo de voltar. Eu não falo, não é nem dar um passinho para trás, Valdemir. Eu falo, tipo assim, precisou de adesivador? Vou lá adesivar. Precisou de imprimir? Vou lá imprimir. Precisou fazer uma arte? Vou lá fazer uma arte. Verdade, concordo com você. Fico com essa afirmação, tira a minha, viu? Então, eu falo nesse fator. E voltando ao foco e onde foi o Johnny chegou onde chegou. Mas como é que... Pronto, aí onde tu chegou, eu queria saber uma coisa tua. Como é que tu se capitalizou para ter a empresa também que ela é hoje? A impressão na hora. Como se capitalizou? Porque tu veio do nada, tu veio de... Acho que tu veio nem do zero, tu veio de menos zero. Que além de tu ter que fazer dinheiro para tudo, tinha que fazer dinheiro para dentro de casa, né? Então tu tá abaixo do menos zero. Isso ali. É interessante porque... Como é que tu se capitalizou nesse negócio? Pronto, vamos lá. Quando foi 8 anos e meio, sim, eu nunca tinha tirado férias na AFIO. Sim. Sempre meu patrão comprava minhas férias. Porque eu era o único impressor e eu não podia faltar e não podia tirar férias. Nem ficar doente. Eu não ficava doente lá. Se eu ficar, tanto que eu acho que isso me gerou uma crença, sim, digamos assim, né? Porque, cara, eu costumo dizer, eu não fico doente. Sim. Eu não tenho nenhum direito de ficar doente. Porque se eu ficar doente, meu irmão, tu tem que lutar contra a tua mente. E aí, esses últimos dias, eu fiz várias coisas lutando contra a minha mente. Sim. Inclusive, eu trabalhei 48 horas direto. Um dia desse. Eu contra a minha mente. Sim. A mente dizendo que tinha pra casa, eu não vou ficar aqui no trabalho. E aí fiquei trabalhando. Mas, enfim, eu não tinha o direito de ficar doente, porque eu ganhava um valor X, e naquela época era simbólico, R$120. Sim. Para não faltar. Se eu faltasse, eu perdi os 120. Então, 120 para mim era interessante. Eu não queria perder, então eu não faltava. Ia trabalhar doente, com febre, mas eu ia. E eu tinha aquela responsabilidade e só eu operava a máquina. Então, se eu faltasse, a empresa parava. Porque lá eu operava 4 máquinas de, sim, impressão. Uma de sublimação e 3 de impressão. E aí, quando foi com 8 anos e meio, eu tirei minha primeira férias. Aí, aí nesse período, eu tinha um colega meu que estava desempregado atrás de um emprego. E aí, sou muito direcionado pelas minhas intuições. Eu acho que Deus também ali ajudando. Esse colega meu me mandou um currículo para me entregar. Eu já tinha muito conhecimento em gráficos, para me entregar para gráficas. E aí o Rodrigo, hoje ele tem a empresa dele no Maranhão, aprendeu ali, a gente começou junto. E eu tenho eterna gratidão a ele por isso. E aí, eu falei assim, Rodrigo, cara, eu tenho uma ideia. Eu vou comprar a máquina, a primeira, e tu trabalha comigo. Eu só te digo uma coisa, tu não vai virar meu sócio, mas se tu, lógico que naquela época eu não tinha esse conhecimento. Se tu acompanhar o nosso crescimento, tu vai virar o gerente geral da empresa. E hoje sim ele podia ser um sócio, porque naquela época, sócio pra mim era tudo meio a meio, né? Sim. E hoje a gente entende que obrigatoriamente não precisa. Ele poderia ter ali participação do PL, participação do lucro. Sim. Aí hoje, enfim, a gente podia sim ele fazer ele um sócio. Aí ele topou a ideia, porque, como ele disse, ele sabia a pessoa que eu era, a índole que eu tinha e o caráter que eu tinha. E como ele era uma pessoa muito cristã, ele topou. A gente começou a empresa, Impressões da Hora,
no dia 18 de abril de 2018. Tá na pele, há um propósito. Sim. E começamos apenas com uma máquina pequena, dei uma entrada de 50%, o resto de 50% eu parcelei, também tive a ajuda da empresa, a gente é parceiro até hoje. E apenas começamos, com um sonho, força de vontade e muita fé. Ó, pessoal, uma frasezinha que ele falou aqui, que pouca gente às vezes se toca, né? Ó. Ele passou 3 anos numa empresa quando ele tinha 15 anos ali, aí depois ele saiu, montou a dele, não deu certo, aí voltou, deu passinho para trás, voltou a trabalhar, passou 8 anos numa empresa, e depois que ele saiu dessa empresa, ele ainda chamou a empresa agora no final de parceira, que até hoje tem parceria. Sabe qual é o detalhe disso? É quem tem visão de longo prazo, sabe, Johnny? Construir relacionamentos não por momento da necessidade atual, mas pensando no futuro. Sempre entregando muito mais do que pedindo de volta. Esse modelo de relacionamento, esse modelo de pessoas que quando eu vejo, assim, poxa, não tem como dar errado. Não posso garantir que não vai passar dificuldade, nem perrengue. Mas dar errado é você dar errado na vida toda, entendeu? Mas quando as pessoas têm lealdade, as pessoas que lhe ajudou, que as pessoas passaram por aquelas empresas, e como você falou, honra aquelas empresas que passou, agradece pelas dificuldades, agradece pelas oportunidades. Sempre você, em todos os momentos tá ali junto, né? Seja você colaborador, cliente, fornecedor, você busca realmente ver as coisas ao longo prazo e entender esses propósitos, sabe? Não usar as pessoas de maneira momentânea, circunstancial, interesses, sabe? Leviano. Aí o cara não tem como ter sucesso, sabe, Johnny? Porque sucesso é aquilo que é algo construído, não é um tiro no escuro, bicho. Poxa, o cara passou 8 anos na empresa, saiu, ainda chama de parceiro, ainda faz negócio junto. Então mostra muito do caráter da pessoa, sabe? Isso e aí, detalhe, parabéns, naquela época eu comecei dentro de uma área quadrada de mais ou menos 12 metros quadrados. Sim. Era 12 metros quadrados era a impressão, certo, e meu atendimento. certo. Tudo junto. Então tu montou a impressão na hora com o dia das tuas férias. Não, eu tinha assim uma reserva já guardada. Assim, aí quando eu fechei a primeira vez. Hoje tu tem quantas máquinas na impressão na hora? Tem umas 10, umas 15, umas 20? Tem umas 10. Umas 10. Juntando todos os maquinários, tem umas 10 ou mais. Pronto, então tu começou em 2018. 2018 pra cá, tu tem 6 anos da reabertura. 7 anos agora em abril. 7 anos agora em abril. Onde é que tu capitalizou forte para tu chegar às 10 máquinas? É isso que eu quero saber e como foi isso. Cara, o segredo do sucesso. O segredo do sucesso do financeiro, vou lhe dizer qual é. É não gastar o dinheiro. Eu vou falar uma frase. Pode até cortar, viu, marketing? Não se fica rico ganhando dinheiro. Fica rico não perdendo dinheiro. Sim. Então é só não gastar e você fica rico. E aí, naquela época, graças a Deus, o meu custo de vida era muito baixo. Muito baixo mesmo, muito baixo. Saudade. Então, saudade. E hoje é pressão mundial. Depois você tem filho, você muda tudo. Mas, enfim, também por conta de várias outras coisas. Mas o segredo do sucesso é não gaste mais do que você ganha. Infelizmente, nós sabemos que 85% dos brasileiros gasta mais do que ganha. A pessoa tem um salário mínimo, é gastar 2. E patrão, as contas batem no final do mês. Fica desesperado esperando as férias e o 10º. É complicado, é complicado. E, aí, e muitas vezes ainda culpa o patrão, viu? E o culpado é o patrão. O culpado é o patrão que me paga pouco. Eu fulano de tal ganha mais. Eu acho bom que a pessoa fala isso, Johnny. Eu digo assim, ó. Normalmente, eu disse, todo colaborador nosso, ele entra, a gente faz uma proposta, ele sai ganhando X. Em 6 meses que está com o teu pack, a gente faz um PDI. E todo mundo, absolutamente todo mundo que a gente contrata, sempre ganha mais aqui do que ganhava em outro canto. Mas algumas pessoas, quando não entendem isso, gastam pouco. Não, é delicado não. É objetivo. Matemática. Rapaz, você ganha 1.000 conto lá, por ganhar 1.200 aqui. Delicado, aí você tá evoluindo. Num ano, você tem ali R$800 de aumento. Onde é que tem R$800 de aumento? Vamos lá. Eu disse que entre a minha trajetória eu ia contar um certo detalhe sobre essa valorização, né? Sim. E aí, nesse período de 8 anos e meio que eu passei na AFIO, sim, meu sonho, porque lá era um birô digital, lá não tinha visão de crescimento. Lá não tinha, lá ia ser a mesma coisa
E por esse tempo de 8 anos e meio, ela estava diminuindo o crescimento, porque estava abrindo outras gráficas, Sim. outros birôs digitais. Certo. Ele foi o pioneiro, ele foi a primeira pessoa que comprou uma máquina com alta qualidade dentro de Fortaleza. Sim. Então hoje ele era para ser uma empresa gigante no Sim. nosso segmento. Porém, qual a dificuldade do empresário? E aí você deve passar muito por isso. A dificuldade do empresário, sabe qual é? Querer investir e tá dando dinheiro sem entender. Vamos supor, qual é o negócio hoje que tá dando dinheiro, Major? Essa menor ideia, qual é? Diz aí tu. Mas hoje a modinha é beach tennis. Eu acho que já tá passando beach tennis. Já tá passando, já. Já tá passando. Passando. Mas a modinha era beach tennis. Então, houve a modinha da barbearia, barbershop, né? E agora é barbershop e vende tudo. A modinha do açaí, a modinha do beach tennis. Aí porque o fulano tá ganhando dinheiro, eu também vou abrir um e vou ganhar dinheiro. Eu tenho um colega que ele fala que é o tá dando, né? É, tá dando pra um, vai dar pra mim também. Patrão, você tem que conhecer do seu negócio, senão já tinha quebrado há muito tempo. Outra coisa também que foi muito modinha foi abrir pet shop. Agora estão saquetando com a parte de pet shop um pouquinho. Abriram muito pet shop na cidade, uma época também. Muito, muito. E aí, nesse período, eu iria muito trabalhar em uma empresa grande. Mas o que é que tá dando agora depois do beat tennis, na tua opinião? Acho o podcast. O podcast Já passou. já Mas passou. podcast você gasta mais energia e não ganha dinheiro não, só faz gastar. Mas você ganha conhecimento, é o principal e uma troca de relacionamento, então, ó. Maravilha. Esse cara eu amo de verdade. Mas Acho que tá dando, mas é impressão, viu, mano? tá não, Major. O negócio tá. Eu vou dizer que o negócio tá poluído. Eu acho que uma área hoje que tá crescendo muito, e aí fica a dica aí, é construção civil. De novo, né? De novo. De novo. E detalhe, é casa de alto padrão. Casa de padrão? Macho, existe um mundo fora do nosso. Existe um mundo fora do nosso. É De incrível. luxo, né? De luxo. É. Mas, enfim. Pessoal, o Johnny também ele faz umas portas aí que dá pra botar num castelo. Já a porta tem uns 50 metros de altura e 300 de largura. Apesar de porta também O desse nome tipo, dessa porta se chama Porta Venci na Vida. É o nome da porta. É o nome da porta, né? Já uma porta aí de quilômetro ele faz também. Fazendo tudo. Eu costumo dizer que... Agora eu vou vender aqui meu peixe. Eu costumo dizer que na Impressões da Hora, nós tirar a ideia do papel e a ideia da sua cabeça e transformar a sua ideia em sonho. Porque a gente realiza sonho. Pronto. Então, Aí se o você tem rapaz- uma ideia aí de uma fachada, papel de parede, placa luminosa, neon, nós realizamos seu sonho. Deixar aqui o Instagram aí, ó. Chama. Ei, mas enfim, Vai, você nessa dizer. trajetória, É. existia uma gráfica, e era uma gráfica da Pague Menos. Pague Menos? Fazendo propaganda aqui, né? Mas É. vamos lá. Se chamava Midgraph. Era na Santos Dumont. Sim. Do lado de uma Pague Menos que tinha. Meu sonho era trabalhar nessa gráfica. Por quê? Eu iria trabalhar de segunda a sexta. Porque sábado eu iria fazer alguma faculdade. Sim. Naquela época, a faculdade que eu até comecei a fazer era radiologia. Tem nada a ver, né? Pronto. É o lance do tá dando. Por quê? Por quê? Vai. Naquela época eu podia ter 3 empregos, pô, como hoje. Sim. Radiologia você pode ter 3 empregos de boa. Sim. Porque só é E se 4 horas. E se aposentava cedo, né? Na realidade, não era pensando na aposentadoria, era pensando no Dinheiro. real, no dinheiro. Eu iria ganhar mais e ter qualidade de vida. Hoje eu entendo. Hoje a gente chama esse nome bonito, mas naquela época era tempo. Sim. E aí, foi o que eu fiz. Comecei lá na autoescola técnica lá de Maracanãú, radiologia. Sei. Era dia de domingo. Então eu já tinha uma rotina puxada, de segunda a sexta, sábado. E no domingo eu fazia esse curso de radiologia. Certo. Meu filho, eu só fiz um mês. 4 domingos. Sim. Quando foi no quinto domingo, começou a falar dos ossos da mão, o nome tudo estranho. Mas essa vez que dá pra mim, não. Vou trancar. Aí eu fui querer trancar, ó. Aí a diretora lá disse assim, meu filho, eu só consigo trancar após o pagamento de 6 meses. Aí eu não tem problema não, eu vou pagar os 6 meses, mas eu vou trancar. E tá lá até hoje trancado. Aí, de novo, como eu era uma pessoa de muito relacionamento, eu arrumei um emprego na Midgraph. Fui pra entrevista e passei na entrevista. Ganhava um salário maior, Sim. trabalhava de segunda a sexta, Certo. e no sábado, quando trabalhava, era por fora. E aí, fica a dica aí pros colaboradores que gostam de estar pulando em galho, por causa de 50, 100 reais.
eu cheguei pro meu gerente, eu costumo dizer que tudo é uma conversa. Então eu cheguei pro meu gerente, e hoje também tem uma empresa. Cheguei para ele e disse assim: Xerri, cara, seguinte, recebi uma proposta. Xerri. Hoje a gente é parceiro, e o nome dele é Xerri, ele também tem uma empresa de comunicação visual, ele era meu gerente. Sim. Cheguei para ele e disse assim: Xerri, cara, me ensinou muito. Cheguei para ele e disse assim: ó, Xerri, cara, eu recebi uma proposta da Midgraph. Na época, eu lembro como hoje, lá eu ia ganhar R$1.600. Naquela época, o salário, eu acho que era 1.600 ou era 1.200, não lembro. O salário lá é maior, lá eu não trabalhei de sábado, Como eu era um funcionário bom, tem um detalhe que eu costumo dizer, e sabe quanto é que você vale? Sim. Quanto? Veja quantos problemas você resolve. É um excelente indicador. Você é a proporção das soluções que você dá para a empresa. Exatamente. E aí, automaticamente, ele chegou para mim e disse assim: ó, saia não. Eu vou falar com o seu AF, vou ver, eu consigo fazer para você. Aí eu, beleza. Aí foi justamente os R$120 que aumentou no meu salário para eu não faltar. E ele começou a me dar uma folga por mês durante um sábado. Eu escolhia um sábado. Aí o macho já tava lá, tava confortável. E o macho, eu vou ficar aqui mesmo. Aí fiquei. E aí durou esses 8 anos e meio. Sim. Mas voltando aqui para a história da Impressões da Hora. Resumindo sobre isso aqui, entendeu, né? Às vezes nós fazemos uma escolha e nós não sabemos. Por quê? Não fui para lá. Eu optei de ficar na empresa que eu já estava. Certo. Fui valorizado um pouquinho mais, mas qual foi o principal? Sim. Há um ano a Midgraph fechou. Tinha ficado desempregado de novo. Há um ano a Midgraph fechou. Para aproximadamente um ano a Midgraph fechou. E aí... Porque lá era uma gráfica que só atendia para pagar menos. Sim. Então, foi na época que começou a terceirização, então eles acharam melhor diminuir os custos e só terceirizar quando precisasse. Vou precisar fazer campanha Outubro Rosa, fazer campanha de vacinação, terceirizava tudo numa gráfica. Entendi. E aí, eu continuei empregado. Senão, eu tinha tomado no fiofó. Aí eu peguei... Beleza, voltando aqui para a história da Impressões da Hora. Apenas comecei. Sim. E aí era só eu e o Rodrigo, patrão, ó, dava o gás. Aí o Rodrigo tava contigo? O Rodrigo tava comigo, ele que começou a gravar comigo. O Rodrigo passou quantos anos contigo? Cara, ele passou aproximadamente uns 4 anos. Entendi. Então quase metade da empresa. Mais da metade da empresa. Mas como é que tu se capitalizou? Como é que tu se capitalizou por parte das máquinas? Pronto, vamos lá. Não tem segredo, patrão. Todo dinheiro eu ganhava, eu gastava. E isso é interessante. Todo dinheiro tu ganhava, tu gastava. Aí ficava o quê? Corrigindo aqui, desculpe. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu guardava. Sim. Lembra que meu custo era baixo? Eu não tinha custo? Sim. Então vamos lá. Naquela época era totalmente desorganizado. Sim. Mas, Valdemir, parece mentira, mas eu preferia hoje. Hoje não, porque a gente tem já vários negócios. Sim. Mas eu preferia 10 milhões de vezes ser o Johnny centralizador. Sim. Porque entrava todo o dinheiro, entrava na minha conta. Sim. Quem comprava era eu. A dica aí, o segredo tá na compra. Então, naquela época, lá em 2018, quem comprava era eu. Eu lembro como hoje. Eu fiz a minha primeira compra foi R$3.000, 3 mil e poucos reais de lona. Sim. Eu passei lá em 10 vezes, Major. Sim. Hoje nós compramos 30 mil de lona, 40 mil de lona por mensal, por mês. Então, resumindo aqui. É lona pra caramba. Então, resumindo. O segredo tava aí. Entrava o dinheiro na minha conta. Eu lembro como hoje. Eu na esteirazinha, na academia, todo dia eu olhava para as contas. Todo dia. Aí eu via o dinheiro lá guardado, ó. Aí, dá para comprar a máquina. Aí lá, toma máquina. Eu passei os 4 anos, ainda bem que a Esther só veio depois, viu? E a neném. Eu passei os 3 primeiros anos da minha empresa só reinvestindo na minha empresa. Só botando dinheiro pra gente. Eu tinha um Golf, antes da empresa eu já tinha uma vida de playboy, né? Mas era trabalhando. Então, antes da empresa, eu já tinha um Golf. Tu tinha um status de playboy, mas era trabalhador. Mas era trabalhador. É tanto que a galera falava assim, ó. Aí o playboy, a galera não conhecia, pensava que era bancado pelos pais. Sim. Pelo papai, né? Acaba de trabalhar de domingo a domingo. Aí, resumindo, eu passei 8 anos com um Golf preto. Sim. Então, eu postei a trajetória dos carros. Mas eu passei 8 anos com o mesmo carro. Eu passei 10 anos com um carro, eu também. Então, você tira aí.
Patrão, entre esse 8 anos, tu fazia o E. Pagava o A, era financiado e guardava o resto. O segredo era esse aí, matemática. E botava a gasolina pra passear quando dava Não, certo. aí já dava pra botar 50, né? Aí já tava melhorzinho um pouquinho. Que é igual o frentista, o cara, bota quanto aí? 50. Bota quanto aí? 50. Cara, 50 reais não dava mais 50 reais. Os 50 reais desse mês é diferente dos 50 reais desse ano aqui. Não dá mais, não. Não, mas aí já tá mais confortável. Tu tem noção que em 20 anos, os 100 reais que valia atrás, hoje equivale a 19 reais que tem uns centavos. Isso é interessante, porque quando tu vira empresário... O valor do dinheiro tem evaporado ao longo do tempo. Isso é interessante, porque quando tu vira empresário... Isso é inflação, viu, galera? Pra quem não conhece. Quando tu vira empresário, tu começa a aprender, tem que subir o nível de conhecimento, né? É. E aí... Quando tu vende algo parcelado em 10 vezes, Sim. a primeira parcela, tu não compra mais o que tu compra na última. Entendeu, né? Sim, sim. Então, eu costumo dizer que o real hoje é uma coisa, o real daqui 10 meses já é outra coisa. Porque ninguém sabe como é que vai estar a inflação. E aí o interessante é que tem dois sentidos da inflação, né? A inflação pode corromper mais o teu poder de compra. E o outro detalhe também é que aquilo que tu faz hoje, talvez não faça daqui a pouco. Então, a necessidade de olhar, se reinventar muito rápido e criar essa rede de relacionamento que você criou ao longo do tempo é extremamente importante, né? Não pode ser negligenciado de forma nenhuma, tá certo? Mas, Johnny, beleza. Aí tu passou esses anos tudinho, foi lá juntando dinheiro, montar a empresa da hora. Hoje ela tá uma empresa bonita, lá interessante, ok e tal. Aí o outro detalhe que eu queria te perguntar. Por que tu montou a Sublime? Foi que tu viu para montar a Sublime na hora? Aí, só para cortar a impressão aqui da hora aqui, fala pra galera o que, é que a impressão da hora faz, que muita gente olha ali e acha que tu tira xerox ainda, entendeu? Não. Inclusive, galera, quando eu montei a impressões da hora, hoje eu tenho... Não vou dizer que eu tenho ódio de papel, Sim. mas hoje eu não me vejo trabalhando com papel. Então, a gente não é uma gráfica. Antes, se você fala gráfica rápida, o nome já diz tudo, é tudo aquilo que sai rápido. Então, é um papel, é uma xerox. Sim. A gente... é uma empresa de comunicação visual. Então a gente trabalha com personalização de papel de parede, de placa luminosa, de fachada de ACM, fachada de telhas, Sim. fachada em lonas, Sim. neon, Sim. tudo. Cara, eu costumo dizer, né, que tem infinitas possibilidades. Ele tem umas placas aqui da Cultura Pax, todas as placas da Cultura Pax, da recepção, a da entrada, o neon também dali, tudo foi ele que fez, entendeu? Então depois faz um videozinho e tal, divulga pra galera. Inclusive, também. Valorizou até mais a empresa. Eu acho que aumentou aí 30% na bolsa de valores. Vamos aproveitar e aumentar os honorários também dele. Não, pera aí, não é assim não, Major. Ó, aí o detalhe também, para fechar o entendimento, ó, que o produto que você vende hoje por 100 reais, amanhã esse produto você não pode vender por 100 reais. E nem o dinheiro que se rentabiliza. Então, tipo assim, o jogo do mercado de quem tem empresa é um jogo tridimensional. Isso é engraçado, porque eu vou tocar nesse assunto. Eu costumo dizer que se você tiver o controle financeiro da sua empresa, sim, e você puder trocar em permuta, troque. Tem gente que tem preconceito, sim, contra permuta. Já eu hoje, permuta de troca de serviço eu não tenho. Um exemplo. E alguns de nossos negócios foi feito permuta. Sim. Em honorários com serviço. Qual é o interessante disso? É que eu não ia ter que te pagar. Sim. Então ia sair dinheiro do meu caixa. Certo. Para te pagar. Despesa. Certo? Certo. Fixa, né? Porque é todo mês. Aí qual é o interessante? Tu iria fazer a placa comigo ou não? Sim. Talvez não. Se tu fosse centralizador e realmente quisesse 3 orçamentos. Acho que eu faço. Mas não, eu só tô dando um exemplo. Sim. Então, vamos lá, só para tu entender. Automaticamente, tu poderia não fazer o serviço comigo. Certo. Se não dependesse mais de ti. Tá. Porque o meu serviço, às vezes, não é o mais barato. Certo. Eu entrego uma boa qualidade Tá, e o principal, eu entrego um suporte, certo. O pós. Tá. Porque a gente tem um preconceito muito grande na nossa área. Qual é? Aquele cara freelance. Qual é? Quem é aquele cara freelance? Ele cara que passa e obra 30% mais barato que eu e a gente. Só que ele pega teus 50% do dinheiro porque a gente começa serviço. Geralmente tem essa metodologia de pegar 50% ou 60% do valor. Certo. Aí a gente pega esse 50% do valor
e esse cara vai sumir do mapa. Tu liga pra ele não te atende mais. Então tu perdeu os 50% e agora vai ter que fazer comigo. Sim. Mas isso aí é uma coisa interessante, sabe? Eu tenho uma filosofia assim, ó. Ninguém faz negócio com inimigo, só faz com amigo. Todo meu cliente, seja ele seja cliente, fornecedor, colaborador, eu busco realmente ter uma relação de amizade. Claro que hoje a nossa relação de amizade tem um grau de intimidade muito grande, de amizade, de troca de ideia, a gente tem muito parecido em muitas questões, tudo mais. Mas está muito bem, né? Enfim. Mas eu tenho muito esse lado, sabe, Johnny? De buscar fazer negócio com meus amigos. Eu vejo muito galera que fala assim, ó, hoje tu tá bem, tá na tua vida, tu passa teus apertos aí de vez em quando, todo empresário passa, né? Mas hoje tu tá com 2 operações fixas já e tentando montar uma terceira. E né? quase 30 colaboradores. Quase 30 colaboradores. Só que quando tu tá com a dificuldade, o pessoal às vezes ou não enxerga e quando enxerga, se afasta, entendeu? É nessa hora que eu digo assim, ó, se você é amigo do cara, você chega junto, entendeu? Independente do que for, o cara, quando o cara tá montando um negócio dele, se você é amigo dele, a primeira coisa que você deve fazer, macho, é ir lá, entendeu? Ir lá e postar assim, ó, galera, compre aqui, é nossa amiga, é perto, porque o grande detalhe é que, por exemplo, fosse mais caro, ou foi, rapaz, eu vou lá, tu faz um orçamento contigo, rapaz, eu tô achando caro, ei, Johnny, bora, baixa o preço, entendeu? Porque, ó, se eu não puder fazer isso contigo, se tu não me entender, da mesma forma vice-versa, quando eu for aumentar a tua despesa honorária, daqui a pouco vai dobrar. Dobre não. Aí, né, se eu não puder fazer isso contigo, não é, macho, ó, não é relação não é relação de parceria, não é relação de amizade, não é nem relação comercial, Johnny. Não é nem relação comercial. Porque se eu tô contigo só por preço, a partir do momento que eu enxergo só o preço, não enxergo o valor, eu sou descartável e aí fica vice-versa. Vamos lá. Entendeu? E aqui, macho, ó, aí só para dar o brief, né? E aqui a gente faz relacionamento com a pessoa. O resto é consequência. A conta eu pago, se hoje eu puxando para mim, pode ter igual, mas mais tecnologia instalada, implantada para os clientes, não tem não. E o principal, suporte. Perfeito. Eu tenho uma porta para você bater, como você também tem uma porta para bater, tem a nossa credibilidade, tem essa credibilidade. Então, macho, eu digo muito para a galera seguinte, macho, barganha e preço. Mas tome cuidado que o barato sai caro. Vamos lá. No meu segmento, né? Sim. Mas eu acredito que todo segmento tem essas particularidades. Você vai ter que falar, meu segmento, cliente que vem pelo preço, vai pelo preço. Primeiro. Sim. Segundo, infelizmente, ele começou, empresa, Sim. ele não tem custo. É bom demais. Patrão, quando eu era sozinho, lá também não tinha custo, não. É bom demais. Se eu pudesse vender o meu metro quadrado aplicado a R$40 naquela época, dava para vender. Hoje já não dá mais. Como é que vai pagar a operação com 30 colaboradores? Exatamente. Não bate as contas no final do mês. Eu digo o detalhe aí, Johnny, é que você tem uma porta para bater, uma credibilidade para honrar. O cara que ele é do outro formato, nada contra, mas tem a situação, pode não entregar, pode não ter qualidade. Por exemplo, você já fez a aplicação aqui na empresa, aí independente não fosse isso, eu não falaria também nem te chamar para a gente conversar, né? Mas você já fez a aplicação aqui na empresa aqui que eu vi assim, poxa, foi prejuízo, porque o cara aplicou errado, tu teve que arrancar e aplicar de novo. Eu fiquei até, poxa, mas o Johnny é meu parceiro, faz que coisa que eu nem fazia contigo. Aí tu mesmo fez, sem não mandar fazer nada. Isso é interessante, Valdemir, porque está na minha índole. Tá 1 hora já, viu, podcast. Aí, a gente conversa, lá, viu? Eu vou acelerar. Tá na minha índole, no meu caráter, porque Sim. eu honro meu nome. É. E se precisar refazer o serviço todinho, a gente refaz da Impressões da Hora. E credibilidade é isso. Credibilidade não é preço, não, é valor. É isso aí. Por isso que eu gosto de você. Entendeu? Show. Então, além de lindo, tem compromisso. Eu sei, cara, tu me ama, eu também te amo. Mas vamos lá. Hoje, o que eu fazia com um colaborador, eu não consigo mais fazer com 30. Sim. Resumindo a história, a operação é totalmente diferente, então você tem que mudar a estratégia, tem que mudar o planejamento. A gente está se reinventando lá na Impressões da Hora. Certo. Vem grandes novidades para 2025. Certo. E voltando aqui o foco. O segredo aqui, você me perguntou, cara, tem muita gente que começa a ganhar dinheiro, vê o faturamento e acha que é lucro. E a gente costuma dizer que, Major, cuidado que faturamento não é lucro, não. Sim. Então, vou falar do meu segmento. Existe, sim, as despesas fixas, as variáveis. Certo. E o principal, no meu segmento, tem muita gente que brinca de empresário e não sabe precificar o produto.
Exato. Porque hoje, para meus colaboradores saírem para fazer uma instalação, eu tenho um custo de R$ 200 para eles saírem para fazer uma instalação. Então, quando você tem hoje a precificação da sua empresa, dos seus produtos, Certo. dos seus serviços, porque a gente que trabalha com serviço tem uma delicadeza maior. Exemplo, eu vou aplicar essa mesa sua no adesivo mármore. Eu tenho um sistema hoje que me dá os dados e demora tantos minutos. Sim. Mas chega lá, teve as variações, e aí? Chega lá, a gente estava num definição podcast, o montador teve que ficar esperando terminar o podcast, porque a programação era para terminar 10h40, e nós ainda não terminamos. Sim. E ele vai lá, Major, ele ficando lá, paga ele, a empresa, então tá tendo custo, e o custo aumentou. Exatamente. Então, quando a gente trabalha com serviço, tem muito isso, variação ali. Mas, vamos lá. Muita gente me perguntou, Jones, por que tu não monta outro negócio? E aí? Pronto, foco. Se dedicar, né? A gente também criou um ecossistema ao redor, mas esse ecossistema eu errei algumas vezes. Montei outro negócio e me arrependi muito de ter saído do meu foco. Foi só prejuízo. Enterrei um bom dinheiro ali e nunca mais vai sair. Acabou-se. Muita gente não. Uma dessas pessoas foi o próprio Rodrigo. Sim. Ele, Johnny, tu é um cara altamente idealista, visionário. Tu não pensa em montar outro negócio, não? Sim. Aí o Rodrigo, eu até penso. E citei. Mas agora tu tem outro negócio rodando também. Na realidade, eu tenho outros Sim. negócios, né? Hoje a gente tem, graças a Deus, hoje a gente tem a Sublime da Hora. Certo. Hoje a gente tem a Hora de Decorar, vai começar Certo. a rodar. E também, hoje eu tenho uma empresa, uma sociedade, é a Hat Home. Que é uma empresa de mini mercado de condomínios. Ah, A gente mesmo. comprou uma É franquia. porque tu nem fala dela, eu esqueci dela. Não precisa. É uma operação totalmente enxuta, muito Sim. boa, porque não precisa de colaboradores. Então, É tudo digital, né? tudo digital. E aí hoje a gente tem esse outro negócio também. Mas eu me vejo falando aqui de aquele empresário de multinegócios, Sim. tentando Serial, né? ter uma agenda, cumprir uma agenda. Certo. E o mais difícil, que é a palavra gestão. E aonde hoje a gente tem muita gente aí e acha que isso é brincadeira, mas não é. É porque a galera passa o tempo, usa as palavras e acaba banalizando elas, sabe? Sem vir para a essência, sem entender e acaba se acomodando, como você falou, né? E aí, isso é o que vai diferenciar, no final das contas, o bom, o sucesso do mau empresário. Mas, Johnny, o que é que faz a Sublime da Hora para a galera entender hoje? Pronto, a Sublime da Hora hoje é uma empresa de fardamentos, mas a gente hoje está focado apenas naquele fardamento totalmente personalizado, sublimático, que a gente Sim. costuma dizer. Então, você quer fazer sua gola polo, inclusive vocês são nossos clientes, e as fardas deles ficaram lindas, depois confere lá. Gola polo sublimática, abadás, bandeiras, gola careca, todo tipo de camisas, só e personalização total, sublimática. Entendi. Bacana, né? De fato, pessoal, eu sou muito o cara do empresário que veste a camisa, né? Então, tipo assim, eu mandei fazer vários modelos, tanto para a equipe quanto para mim. Eu uso para academia, eu uso para treinar, eu uso para controle de casa. Daqui a pouco é só contra o Pax. Depois até fazer depois tem uma social da gente também, mas vou mudar também. Eu gosto muito, sabe? E você que é empresário, você que trabalha em qualquer empresa, eu me admiro muito com uma pessoa que trabalha numa empresa e é empresário e não veste a camisa, sabe? Porque tu tá naquele ecossistema ali, quanto mais tu resolve um problema, quanto mais tu se doa, quanto mais você se entrega, mais você se beneficia, né? E as pessoas aí não entendem isso. Eu tenho um sócio que é o Lucas, que eu digo muito assim, macho, o Lucas ele é um cara que tem muitas qualidades, muitas. O Luquinhas. Mas a maior qualidade do Lucas foi que ele chegou, macho, ele chegou totalmente autônomo no processo, mas ele comprou o negócio tanto de um jeito que ele ocupou todos os espaços que ele pôde, o que ele não pôde, e ele fez uma fusão dele com a marca, e aí ele ficou absoluto na marca, sabe? Até o ponto que eu disse, poxa, tem que correr para também vincular mais a minha imagem à marca, porque ele vinculou demais. E eu digo, quem se beneficiou? Ele, sócio de um grupo empresarial, com faturamento X, rentabilidade tanto, que o menino da idade dele não tem o colaboro que ele tem e o resultado que ele tem. Então eu digo assim, poxa, será que ele fez certo ou fez errado ter feito a fusão? Mas se ele fosse um colaborador, faria certo, faria errado. Os que fazem isso, você vê que sobem muito rápido.
Aí é legal que a galera fala, não é babão. Rapaz, você tem que estar junto, é de quem você quer. O babão lá na minha empresa esse mês ganhou uma moto. Aí, então, ou seja, galera, babão com resultado, ganha moto, vira sócio. Cada um escolhe ser... patrão. Não, aí tem aquele cara que é o quê? Eu falo, o cara que é muito legal, mas é muito descolado onde ele tá, descolado que fala assim, não está junto do processo, mas vai rodar, vai passar 10 anos, 20 anos, e vai ficar com aquele saláriozinho pequeno e tal, e nunca vai entender, e sempre vai botar a responsabilidade no outro, não dá o devido valor. Cara, tem gente mesmo que tá em escritórios aí, que eu conheço, que eu falei assim, macho, é transição de contabilidade que acontece, falei assim, o dia que você sair daí, manda o currículo pra mim, vem pra entrevista comigo, porque eu já quero contratar o cara, mas eu vejo o cara tão focado lá que eu quero ter o cara pra mim, entendeu? Comprar o cara, foi assim pra comprar, senão realmente eu ficar aqui, eu tenho um projeto de ficar sócio aqui e tal, aí depois vem pra cá um dia que eu lhe compro, entendeu? Isso é interessante, mas quem entrega muito, o mercado tem tesão, o mercado tem desejo pelaquela pessoa. E aí tu tem a hora de decorar. O que é a hora de decorar para o pessoal entender? Pronto, vamos lá. A Hora de Decorar é uma empresa e vai ser a maior do Brasil. Ela vai ser uma empresa 100% digital, Certo. onde a gente vai vender qualquer produto Certo. dentro da área de comunicação visual e a gente vai fazer a distribuição para o Brasil. Ela é focada para casa ou para empresa? Os dois, asa e empresa. Sim. Então, tudo e aquilo que nós conseguimos fazer no digital, aonde a gente cria a proporção e a experiência do nosso cliente, de ele mesmo estar fazendo a instalação, nós iremos fazer. Entendi. Então, pô, quando estiver rodando, você vai vir instalar e eu vou aprender com você. Não, vai ter um segredinho para você aprender, viu? Mas, Johnny, então, pra gente fechar esse ciclo aqui já e tal, minha pergunta, qual é o futuro do grupo na impressão na hora? Cara, vamos lá. Na Impressões da Hora, futuro, eu vejo, disso aqui eu vou falar em primeira mão, tá? Para você. Ela vai se tornar a gráfica das gráficas, Impressões da Hora. Ela vai ser uma gráfica, ela já é. Então, você aí que está assistindo e tem uma gráfica e não tem um maquinário, a gente já terceiriza. Certo. Então, a gente já vende para revenda. Mas eu vejo no futuro a Impressões da Hora sendo uma gráfica das gráficas, certo. A Hora de Decorar sendo uma empresa que vende produtos para o Brasil todo, certo. E a Sublime da Hora uma empresa de fardamentos. Entendi. Massa mesmo. E aí é o grupo da Hora. Pronto, fechado. Fechado. O que é na hora? Da hora. Detalhe, viu? Isso aí. Antigamente tudo era na hora. Sim. Hoje não. Hoje a gente tem que trabalhar esse conceito, que é uma gráfica da hora, uma empresa da hora, e o pessoal é legal, tem relacionamento. Então, que tem qualidade. Era na hora, agora é da hora. Entendi. Mudou, né? O processo. Mudou. Eu não dá mais não, meu filho, pra sair na hora não. Meu príncipe, você quer deixar alguma frase final, alguma reflexão pra galera que estiver escutando esse podcast? Tenho. Eu vou deixar 2 frases. Diga. Uma delas é: seja interessante e não interesseiro. Perfeito. E a outra é: procure ser 1% melhor todo dia. Sensacional, cara. Sensacional. Mas é legal, então, a sinergia é tão bom nesse processo que acho que muita coisa como tu pensa, eu também penso, sabe? Isso aí, tem essa confissão, Valdemir, não dá pra fazer 10. Meu filho, faça só um. Só umzinho, entendeu? Não custa nada, ser um pouco melhor. Tratar as pessoas bem, ser respeitoso, buscar estar junto. Tem uma dúvida, vai conversar. Então, macho, parabéns pela sua trajetória, meu irmão. Você é um cara que eu já me inspiro em você, já lhe quero bem demais, entendeu? Também. Ser campeão. E agora, com o cabeludo? Meu filho. Tá lindo. Daqui no final do ano nós vamos meter o topetão, tô sonhado. Enfim, eu vou também fazer depois, eu tô precisando, viu? Obrigado pelo convite, viu, cara? É isso, meu irmão. E falando aqui um pouco agora da Control Pax, eu admiro demais o trabalho de vocês, pela essência da entrega e a humanização que você tem trabalhado aí no dia a dia. Como você mesmo disse, trazendo a tecnologia e a inovação, eu acredito que o futuro vai ser digital. Então, é um dos motivos para a gente já estar caminhando para o digital. Então, as máquinas vão substituir o humano. Certo. Mas com a inteligência as coisas vão ficar mais fáceis. Com certeza. Eu digo assim, a inteligência artificial ela não vai substituir o humano. O humano sem inteligência artificial. Mas os dois juntos vão caminhar. Futuro é isso, pessoal. Tem que buscar se aperfeiçoar e fazer parte, não lutar contra. Mas queria agradecer a todos vocês que fizeram parte desse momento, dessa gravação. Agradecer ao Johnny e a todo o time dele, tá certo? Sensacional. Busque
ela vai saber mais sobre ele, os negócios dele, com certeza vai facilitar a sua vida, deixar a sua empresa mais bonita, igual a Contropax ela é hoje. E também queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Wiser, que é o endereço fiscal, a 2P Partners, que é a nossa empresa de sucessão, herança, planejamento, a X-Tech, que é a nossa empresa de ponto, e a Logset, que é a empresa de certificado digital. Igual a você, que também vai ter área de treinamento, a nossa área de treinamento também já está rodando também, exclusivamente nesse momento para clientes, só para cliente. Depois a gente vai abrir para o mercado também, é isso aí. Para você falar mais alguma coisa, diga. Vai vir aí também a hora de aprender. Hora de aprender? Aí, adivinhei. Mas, pessoal, toda empresa, independente de qual cenário ela tiver, Johnny, ela tem que ser educadora. Você tem que educar o seu cliente, a sua equipe, os seus fornecedores, por que você é bom. E, de fato, você é um cara muito bom no que você faz, meu irmão. Parabéns. E isso é interessante porque alguns colaboradores saíram da empresa e montaram seus próprios negócios. Sim. Do mesmo segmento. Sei. E eu fico feliz. É isso, mano. Porque o mundo gira. E aí hoje eu gerei emprego para ele. Amanhã ninguém sabe, esse mesmo cara pode gerar um emprego para mim. Exatamente. Então, quanto mais conhecimento você passa, quanto mais generoso você é, a vida lhe retribui, entendeu? Exatamente. Pessoal, busque ver as virtudes das pessoas, não os defeitos, os problemas. É essa a grande lição que a gente está aprendendo aqui hoje com o Johnny da Impressão da Hora, tá bom? Um forte abraço e até o próximo momento. Valeu!